Estou de volta nesse momento aqui, gravando mais uma aula para você aí da Lei 12.594 de 2012, lei esta que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, como também ela regulamenta a execução das tão famosas medidas socioeducativas que eu já tratei em aulas anteriores para você, ok? Então, nesse instante aqui, pessoal, dando sequência ao nosso curso que está aí gratuito no YouTube para você, onde eu já gravei mais de 20 aulas, tanto aulas teóricas quanto aulas de exercício, eu vou agora tratar aqui de um tema super importante, que é a execução das medidas socioeducativas. Então, na aula de hoje, eu trago aqui para você os princípios que regem a aplicação das medidas socioeducativas. Vou tratar aqui da competência para jurisdicionar em matéria socioeducativa, como também eu vou tratar aqui da intervenção obrigatória. Tranquilo? Então, observe aqui. Começando o nosso trabalho, olha só, quais são os princípios que regem a execução das medidas socioeducativas. E você vai encontrar o trabalho de hoje nos artigos 35, 37, quer dizer, 36 e 37. Tranquilo? Então, quais são, Ronilson, os princípios que regem a execução das medidas socioeducativas? Eu elenquei aqui esses princípios. Legalidade. Primeiro princípio da legalidade. Pessoal, na realidade, tudo em matéria de direito tem esse princípio famoso chamado princípio da legalidade. Então, em especial para os nossos adolescentes, o princípio da legalidade fala o seguinte: o princípio da legalidade, não podendo o adolescente receber tratamento mais gravoso do que o conferido a um adulto, ou seja, um adolescente não poderá ser tratado de maneira mais rigorosa do que é tratado um adulto em situações de crime ou de contravenção penal. Sabemos que que os adolescentes cometem ato infracional. Então, guardado as devidas comparações, o tratamento ao adolescente não poderá ser mais gravoso, mais rigoroso do que o tratamento conferido, cometido a um adulto. Tranquilo? Prosseguindo aqui, o nosso próximo princípio é o princípio da excepcionalidade, entendeu? Da intervenção judicial e da imposição das medidas socioeducativas. Então, as medidas socioeducativas, pessoal, serão aplicadas em casos excepcionais. Então, o que se dá preferência aqui é, conforme o próprio inciso fala, a segunda parte, dando-se preferência à autocomposição dos conflitos. Auto por si, sem precisar se levar à instância judicial. Então, a autocomposição dos conflitos, pessoal, tanto na esfera penal quanto na esfera socioeducativa, tem que se priorizar. Então, a excepcionalidade da intervenção judicial é um princípio que rege a aplicação, a execução das medidas socioeducativas. Tranquilo? Prosseguindo aqui, prática, entendeu? De medidas, prioridade a práticas de medidas restaurativas, atendendo que, sempre que possível, às necessidades da vítima. Ok? Então, hoje já se fala nessa justiça restaurativa, onde, por exemplo, se o adolescente furtou, se apropriou de alguma coisa, que ele devolva. Se ele quebrou, que ele conserte. Então, sempre que possível, nem sempre será possível que aconteça essa restauração. Aí, nesse caso, ao juiz compete a aplicação de uma outra medida, tá? Então, práticas de prioridade a práticas de
medidas restaurativas, atendendo à necessidade do adolescente? Não, atendendo sempre que possível às necessidades da pessoa que sofreu, que foi a vítima desse ato infracional. Beleza? Prosseguindo aí, pessoal, vamos lá. Proporcionalidade, entendeu? Em relação ao ato cometido. Então, por exemplo, tem que haver, se foi um ato leve, uma sanção leve, se for grave, uma sanção, uma medida grave. Então tem que haver essa proporcionalidade em relação a essa medida, quer dizer, a esse ato cometido, a esse ato infracional, a essa infração cometida pelo adolescente. Então tem que haver essa proporcionalidade na aplicação dessas sanções. Tranquilo? Prosseguindo aqui, brevidade, entendeu? Da medida socioeducativa. Então, as medidas socioeducativas não tem um caráter longo, entendeu? Até porque ele fala aqui, em especial, atendendo ao que dispõe o artigo 122 do ECA. Lá no artigo 122 do ECA fala o seguinte, que a medida de internação será aplicada ao adolescente que houver cometido ato sob grave ameaça ou violência à pessoa, ao adolescente que tenha cometido ao adolescente será aplicado a medida de internação, a adolescente que tenha praticado de maneira reiterada outras infrações, ao adolescente que tiver desobedecido, descumprido medida socioeducativa anterior, reiteradamente, também será conferido a ele uma medida de internação. Lembrando só que nesse caso de desobediência de medidas aplicadas anteriormente, o prazo, o limite, após o devido processo legal da medida de internação será de 3 meses. Beleza? Então aqui, brevidade da medida socioeducativa. Sabemos que o adolescente submetido à internação não poderá passar poderá passar no máximo 3 anos internado. Isso tem exceções. Caso esse adolescente, por exemplo, venha cometer um outro ato infracional durante a execução dessa medida que ele está cumprindo, ele poderá passar mais do que 3 anos. Tranquilo? Então, prosseguindo aí, pessoal, individualização, ou seja, tratar os desiguais de maneira desigual na medida de sua desigualdade. Isso é o chamado princípio, aí também conhecido como princípio da equidade. Então, individualização da aplicação da medida. Olha só, levando em consideração a idade, entendeu? Se tem 12 anos, 13, 14, levando-se em consideração a capacidade e as circunstâncias pessoais do adolescente. Então, observe aqui que o tratamento não deverá ser igual para todos, mas tem que ser individualizado, entendeu? Mesmo tendo a mesma idade, eu vou verificar aqui capacidade de cumprir essa medida, eu vou verificar aqui as circunstâncias pessoais desse adolescente. Tranquilo, pessoal? Prosseguindo aqui na próxima linha, mínima intervenção, excepcionalidade da intervenção, são coisas muito parecidas, ok? Mas, tudo bem, mínima intervenção restritas ao necessário, então, mínima intervenção estatal, ok? Não discriminação do adolescente. O adolescente não deverá ser discriminado em razão de etnia, entendeu? Grupo social, ok? Etnia, gênero, que diga, né? Etnia, gênero, nacionalidade, classe social, entendeu? Orientação, esta em relação à orientação religiosa, política, sexual. Então, não poderá haver o quê? Discriminação do adolescente em razão de que, Ronilson? Etnia, gênero, ok? Se masculino, se feminino, classe social, orientação, se a pessoa em virtude de religião, se é muçulmano, se é católico, se é budista, se é cristão, em relação a convicções políticas,
ok? Eu não posso discriminar se o adolescente é do PT, do PSDB, do PMDB, do PSOL, nada a ver. E sexual. Adolescente, por exemplo, que tenha uma orientação diferente, digamos que do padrão que se aceite como correto, esse adolescente não poderá ser discriminado em virtude de orientação sexual. Grave isso aí. E também fortalecimento, fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, entendeu? Na execução das medidas socioeducativas. Então, esse vínculo, durante essa aplicação, tem que ser um vínculo forte, ok? Então, a família tem que acompanhar, sob pena até de sofrer sanções já estipuladas no próprio ECA, que vai até 20 salários mínimos, entendeu? E poderá ser dobrado em caso de reincidência. Então, pessoal, a família tem que acompanhar, então tem que fortalecer esse vínculo, tá? Isso aqui é um princípio que rege a aplicação das medidas socioeducativas. Grave isso aqui. Vamos lá. Legalidade, excepcionalidade, restaurativas, né? Proporcionalidade, brevidade, individualização, mínima intervenção, não discriminação e fortalecimento dos vínculos familiares. Entendendo isso aí, seria melhor do que você tentar decorar inciso por inciso, tá bom? Então, prosseguindo aqui, nós temos agora o que nós chamamos de competência para jurisdicionar. Por isso, jurisdicionar é dizer o direito no caso concreto. Essa competência é do juiz, tá? O juiz é que aplica as medidas socioeducativas de advertência, as medidas socioeducativas de prestação de serviço à comunidade, todas as medidas que eu já tratei são aplicadas pelo juiz. Então, ninguém além do juiz vai dar uma advertência ao adolescente, ok? Não é o psicólogo, o pedagogo, o socioeducador, ninguém, é o juiz. Então, a competência para jurisdicionar, qual será a medida aplicada naquele caso? Isso é uma competência do juiz da infância e da juventude, ou também de outro juiz que receba um outro nome, a depender da lei de organização judiciária local, na realidade estadual, ok? Então, prosseguindo aqui, juiz da infância e da juventude. Tranquilo, pessoal? Olha só, em quaisquer situações existe, pessoal, o que nós chamamos de intervenção obrigatória. Então, na aplicação das medidas socioeducativas, eu tenho que ter uma intervenção obrigatória. Pessoas que não poderão deixar de intervir na aplicação dessas medidas, você não pode esquecer, é o defensor e o Ministério Público. O defensor pode ser o defensor do estatal, que é o que nós chamamos de justiça gratuita, que é o defensor público, porque isso aqui é uma garantia, entendeu? O Estado, entendeu? É uma competência estadual garantir a defesa técnica do adolescente. Caso ele tenha condição, a família vai constituir um advogado. Porém, isso, independentemente de condição ou não do adolescente, o Estado, quer dizer, é uma competência estadual a garantia da defesa técnica desse adolescente. Não esqueça disso, defesa técnica relacionada à competência estadual. E outra coisa, o defensor, que é o advogado desse adolescente e o Ministério Público, tem que intervir obrigatoriamente na aplicação dessas medidas socioeducativas. Pessoal, valeu aí por mais uma aula. Nesse momento aqui eu me despeço e também convidando você, caso ainda não tenha, a adquirir o meu livro de questões, onde eu tenho aqui o resumo da matéria. Se você já estudou bem a matéria, você faz um resumo rápido, tá? E as questões, 154 questões, elas com gabarito fundamentado, comentários, tanto de provas anteriores quanto questões elaboradas por mim, até porque nós temos uma carência grande de questões nesse nível aqui. Então, te vejo aí também, eu estou organizando um super aulão, agora neste sábado, você vai entrar em contato pelo 91990866 para estar reservando sua vaga. Então, cumpriu-se ali o nosso colo, a gente já executa, já aplica esse aulão para você aí ficar afiado. Nesse aulão, pessoal, eu vou resolver 50 questões, tá bom? Englobando todos os temas, tá?
E, Ronilson, onde é que eu consigo comprar o teu livro de questões? Na Banca Estrela, aqui em Taguatinga Centro, tá? Ronilson, onde é que fica essa banca? Bem próximo ao semáforo, ligue lá, 3563 5063 e você adquira o seu livro de questões. Ronilson, eu moro longe, eu moro em Planaltina, Sobradinho, Riacho Fundo, Riacho Fundo é próximo, né? Eu moro em Valparaíso, eu moro em Goiânia, eu quero, pessoal, agradeço aí a todos vocês que estão comprando o material de Goiânia, Minas Gerais, Bahia, a galera que vai vir fazer esse concurso agora aqui em Brasília, muito obrigado aí pela preferência, tá? Então, você que mora longe, você poderá comprar ele em PDF. Onde isso, como é que eu faço a comprar? O valor, pessoal, o valor de lançamento é R$20. Você vai entrar em contato pelo WhatsApp 91990866. Muito obrigado.